A Austrália é um continente fascinante, pois é o continente mais árido do planeta, exceto pela Antártica. Não é nenhuma surpresa que a Austrália abrigue o segundo maior deserto habitado da Terra, ficando atrás apenas do Saara, no norte da África, em termos de escala e extensão. O vasto deserto australiano se estende por mais de um terço do continente e é maior em área do que todo o Cazaquistão. Em parte, é devido a esse deserto que a própria Austrália, embora seja o sexto maior país em termos de terra, ocupa apenas a 53ª posição em termos de população, com uma modesta quantidade de menos de 26 milhões de habitantes, tendo aproximadamente o mesmo tamanho que a Coreia do Norte, mas dentro deste vasto deserto inóspito e vazio, no centro exato do continente australiano, existe um surpreendente e relativamente desconhecido segredo de enorme importância geopolítica. É uma das maiores bases militares dos Estados Unidos operada pela Central de Inteligência, a Agência Nacional de Segurança e o Escritório de Reconhecimento, com um total combinado de 800 pessoas. A base está localizada perto da pequena cidade australiana de Alice Springs, com uma população de apenas 26 mil pessoas. No entanto, não existe nenhuma cidade maior em qualquer lugar próximo a essa base, dentro de uma área de aproximadamente 700 mil km², equivalente em tamanho ao estado americano do Texas. Dizer que essa base de inteligência americana, com centenas de oficiais de inteligência operando no coração da Austrália, é um local remoto seria um eufemismo incrível. A partir da pequena cidade australiana de Alice Springs, se você fizer uma pequena viagem de apenas 10 minutos para o sudoeste, você encontrará rapidamente várias placas de aviso, indicando para virar o seu carro e não prosseguir, caso contrário, enfrentará algumas consequências. Logo após esses sinais, fica evidente que existe a base secreta de inteligência conjunta de Pine Gap, administrada tanto pelos governos americano quanto australiano. A menos que você tenha assistido a série da Netflix com o mesmo nome, é provável que nunca tenha ouvido falar desse lugar ou soubesse que uma operação americana tão importante existia no meio do interior remoto da Austrália, sob o codinome oficial de Projeto Chuva. Essa base tem uma longa e misteriosa história, remontando décadas atrás. Durante a intensificação da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética na década de 1960, ambos os países começaram a enviar satélites para o espaço com o lançamento dos primeiros satélites de coleta de inteligência. Percebeu-se que o comando e controle em tempo real sobre essas plataformas eram necessários, assim como a coleta de dados para monitorar adversários geopolíticos de longe. Uma base americana operando esses serviços de inteligência e satélites espiões sobre o hemisfério oriental do planeta poderia teoricamente ter sido construída em qualquer lugar. No entanto, o centro geográfico preciso do continente australiano foi escolhido devido a uma série de fatores estrategicamente importantes. Em primeiro lugar, o isolamento puro dessa base nas profundezas do interior australiano, a mais de 900 quilômetros do litoral mais próximo, garantiu que qualquer espião em potencial navios de nações estrangeiras que passam pela região seriam incapazes de interceptar qualquer um dos sinais provenientes da base e dos satélites. Em segundo lugar, a base estaria localizada profundamente dentro da Austrália, um país que era um aliado amigável para os Estados Unidos e longe de qualquer grande concentração populacional nas costas. E terceiro, e talvez o mais importante, o local onde a estação seria construída exigia que a base estivesse em terreno e colinas circundantes para não exceder uma precisão de 6 graus nas coordenadas de localização de Pine Gap, que fica no centro da Austrália, na latitude 23,8 graus sul e longitude 133,74 graus leste. Essa localização estratégica permitiria uma alta conectividade com satélites estacionados até 60 graus a leste e 153 graus oeste, efetivamente cobrindo toda a China, Coreia do Norte, subcontinente indiano e uma porção significativa da antiga União Soviética. Resumindo, foi um local logicamente escolhido para construir uma base de inteligência por satélite. Como resultado, no final de 1966, os governos americano e australiano assinaram um tratado para a criação de uma base de vigilância por satélite dos Estados Unidos na Austrália, que acabou se tornando a moderna Pine Gap. As operações começaram em 1970 com a realocação de centenas de famílias americanas para o interior remoto da Austrália. No entanto, havia uma aliança de inteligência ainda maior trabalhando aqui, conhecida como os Cinco Olhos. Essa é uma aliança de inteligência entre as 5 principais democracias de língua inglesa em todo o mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Criado durante os incêndios da Segunda Guerra Mundial e expandido durante a Guerra Fria, a estrutura da aliança permite que todos os Estados-membros, como agências de inteligência, cooperem facilmente uns com os outros e compartilhem todos os seus dados em escala global.
À medida que a Guerra Fria se intensificava e novas ameaças aos Estados Unidos surgiam, como a República Popular da China, Vietnã e posteriormente o Iraque e Afeganistão, Pine Gap continuava a desempenhar um papel central no fornecimento de inteligência, enquanto crescia dramaticamente em tamanho. Hoje, o local abriga quase 40 antenas separadas e opera pelo menos 9 satélites geossíncronos de propriedade de várias agências de espionagem dos Estados Unidos nos últimos 45 anos. O que torna esses tipos de satélites excepcionalmente adequados para a missão de coleta de informações é que, dentro de uma órbita geossíncrona, eles viajam na mesma direção e ritmo de rotação da Terra. Isso significa que eles veem exatamente a mesma porção da superfície da Terra o tempo todo, como se estivessem fixos em uma posição no mapa. Isso é bastante contrastante com os satélites que operam em órbitas terrestres inferiores, circulando o planeta várias vezes ao dia em um ritmo mais acelerado. Uma das vantagens exclusivas de uma órbita geossíncrona para um satélite espião é que, dentro dessa faixa, ele pode observar uma quantidade enorme da superfície da Terra de uma só vez. Na verdade, se fizermos todos os cálculos, veremos que ele cobre um pouco menos da metade de toda a superfície da Terra. Isso torna incrivelmente fácil para o satélite espião reunir uma grande quantidade de informações de uma área extensa. Abaixo desses satélites, hoje existem 3 desses tipos de espião geossíncrono, conhecidos por serem operados a partir de Pine Gap. Todos eles estão na mesma linha de latitude, Orion 5 acima do Oceano Índico Ocidental, Orion 7 na ponta ocidental da ilha Indonésia de Sumatra e Orion 3 a oeste da ilha Indonésia de Sulawesi. Cada um desses 3 satélites geossíncronos está em uma altitude de cerca de 36 mil quilômetros acima da superfície da Terra, em coordenadas precisas. Cada um deles coleta uma ampla gama de sinais eletrônicos da superfície terrestre abaixo deles, como comunicações de rádio, emissões de radar, micro-ondas, telemetria de mísseis, transmissões via satélite celular e muito mais. Esses 3 satélites concedem às agências de inteligência americana e, portanto, à inteligência de todos os 5 Estados-membros dos 5 olhos, uma cobertura incrível em termos de satélite em todas as áreas de preocupação estratégica moderna dos Estados Unidos, desde o oeste da África até o Oriente Médio, Ucrânia, Rússia, Irã, Afeganistão, China e Coreia do Norte. Cobrem mais da metade da superfície da Terra, excluindo as regiões polares. Quando os dados dessas regiões são recebidos pelos satélites, as informações são retransmitidas de volta para a base de Pine Gap no centro da Austrália e, em seguida, distribuídas para as várias agências de inteligência dos Estados-membros dos 5 olhos, como a CIA americana e o MI-6 britânico. Embora controversas às vezes, as capacidades de inteligência americanas concedidas por sites de satélite em todo o mundo, como Pine Gap, são incomparáveis por qualquer outra agência de inteligência no mundo. Embora a maior parte do que esses satélites fazem seja ultra-secreto e altamente classificado, sabemos que lançar esses satélites, mantê-los em órbita e coletar todos os dados da superfície terrestre abaixo deles é uma tarefa incrivelmente difícil de realizar. Se você é como eu, provavelmente está curioso para saber como esses satélites realmente funcionam e, mais importante, como todas essas informações são processadas e utilizadas. Mas isso ficará para um próximo vídeo, mostrando como é o funcionamento dos satélites. E se você assistiu até aqui, pedimos encarecidamente que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois temos um encontro marcado para os próximos vídeos, revelando curiosidades mundiais.